Você já reparou que hoje em dia ninguém consegue mais ficar em silêncio? Tipo, sem música, sem vídeo, sem nada. Você tá numa fila esperando alguma coisa e automaticamente tua mão já vai no bolso. E nem é uma decisão, virou reflexo. Isso aqui já mostra um negócio muito importante. O problema não começa no celular, começa no comportamento. Porque pensa comigo, se o celular fosse realmente o vilão, todo mundo que tem celular tava destruído. Mas não é o que acontece. Tem gente que usa o celular pra estudar, crescer, ganhar dinheiro. E tem gente que usa o celular pra se afundar em ansiedade. Mesma ferramenta, resultados diferentes. E isso não é novo. Quando o celular começou a se popularizar, a promessa era absurda. Era tipo, ó, você vai ter um computador de bolso. Mapa, mensagem, informação, tudo ali. Aquilo resolvia um problema real. Reduzia a ansiedade, dava liberdade, só que em algum momento a lógica virou. Você parou de usar o celular para resolver coisas e começou a usar o celular para não sentir coisas. E aí você entra num buraco. Hoje, boa parte do uso não é intencional. Ninguém abre o celular e fica pensando, vou ficar 40 minutos vendo vídeo aleatório. Mas acontece. E isso não é um acidente. Os aplicativos hoje foram desenhados para isso. Só que tem um detalhe que pouca gente entende. Não é o tempo de tela que te ferra, é o tipo de estímulo. O seu cérebro não reage igual para tudo. Você ler algo útil, esforço, recompensa real. Scroll infinito, ficar descendo tela de TikTok, Instagram. Estímulo fácil, recompensa vazia. Sim, no curto prazo parece igual, mas no longo prazo te destrói completamente. Olha, e tem estudo mostrando isso. O uso excessivo do celular prejudica atividades importantes como a interação social e a comunicação. Os cientistas chamam esse efeito negativo de drenagem cerebral. Alguns tipos de uso até melhoram o desempenho, principalmente aprendizado e informação. Mas o uso excessivo de rede social, entretenimento rápido, piora o foco, piora o sono e aumenta a tua ansiedade. E tem até um nome para uma coisa que provavelmente você sente. Nomofobia é o medo de ficar sem celular. É aquela sensação que você precisa checar mesmo sem motivo. E assim, o mais perigoso não é nem o vício em si, é o efeito invisível. Você entra no feed e vê alguém ganhando dinheiro, alguém viajando, alguém triste, alguém conquistando alguma coisa, tudo misturado, sem contexto, sem filtro, e seu cérebro não processa isso muito bem. Você sai de lá meio estranho, nem feliz, nem triste. Você só sai de lá vazio. E o pior, você não escolheu sentir isso. Agora imagina você sentir isso todos os dias. Isso vai moldando sua percepção de realidade, sua autoestima, sua ansiedade, tudo isso sem você perceber. Então a pergunta não é mais celular faz mal? A pergunta certa é como exatamente eu tô usando isso aqui. Porque existem basicamente 3 tipos de uso. Número 1, o uso intencional. Você pega o celular com um objetivo claro. Número 2, o uso automático. Você nem percebe que pegou o celular. Número 3, o uso que te prejudica. Você sabe que aquilo tá fazendo mal e você continua mesmo assim. A maioria das pessoas vivem no 2 e no 3. E isso não vai mudar sozinho. Porque o sistema inteiro, ele é feito pra te puxar pra esse lado. Assim, e o único jeito de você sair disso não é parar de usar, é começar a usar com consciência. Coisas simples já mudam muito. Tirar notificação, parar de usar o feed sem objetivo, separar o que te agrega e o que te drena. E isso fica ainda mais importante agora, porque surgiu uma nova ferramenta. Inteligência artificial. É a mesma história, só que um nível um pouco mais perigoso. A IA pode acelerar seu aprendizado, melhorar suas decisões, economizar um tempo absurdo, mas também pode deixar dependente, acabar com a sua capacidade de pensar, fazer tudo por você. E aqui entra um ponto crítico. Tem coisa que você não deveria terceirizar. Escrever é uma delas, ler também. Quando você escreve, você organiza uma ideia, você cria um argumento, você entende melhor o que você pensa. Se a IA faz tudo isso o tempo todo por você, você perde isso. Então aqui o jogo é saber dividir o que a inteligência artificial faz por você, a tecnologia, e o que você precisa ainda fazer. Por fim, isso nunca foi sobre IA, sobre celular, sobre controle. A tecnologia, ela amplifica o comportamento. Se você usa mal, piora a sua vida. Se você usa bem, ganha uma vantagem absurda. A maioria das pessoas está perdendo esse jogo sem nem perceber. Então, antes de culpar o celular, faça uma pergunta mais honesta. Eu estou usando isso ou isso está me usando? Porque a resposta dessa pergunta define muito mais da sua vida do que o celular em si. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você quiser e comenta aí como é que você anda usando o seu telefone. Até uma próxima oportunidade. Tchau.